Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise da Ford College. Hoje a gente vai mergulhar direto na montagem final do nosso Capstone Project sobre o ecossistema Solana. O grande objetivo aqui? Sair com o projeto gravado e submetido com sucesso absoluto, sabe? Garantir que todas as engrenagens desse sistema rodem perfeitamente. Vamos lá! Se a gente parar para pensar, a nossa jornada até aqui funcionou meio que como uma verdadeira linha de montagem. A gente já tem todas as peças essenciais em mãos, não é? A fase de orientação, definiu o escopo, depois veio a estruturação do arco narrativo, aquela pesquisa super minuciosa e, claro, o ensaio e o design visual. Nenhuma dessas etapas foi um exercício isolado. Foi tudo preparação. E agora? Bom, agora a meta é ligar os motores e colocar todo esse maquinário para rodar de verdade. Então, a nossa planta baixa de hoje está dividida em 4 esquemas mestres. Primeiro, os critérios de aceitação. Depois, o sprint de produção. Em seguida, o nosso checkpoint de validação. E, para fechar o pacote, a submissão e os próximos passos. Entrando na seção 1, critérios de aceitação. Basicamente, as especificações do projeto. É a nossa auditoria técnica inicial. Olha só, a primeira regra de ouro aqui, e talvez a mais crucial, é a nossa janela de tempo. A execução da apresentação precisa durar ali rigidamente entre 9 e 11 minutos. E a cadência, o ritmo da fala, importa tanto quanto o próprio relógio. Sabe aquela vontade de espremer um monte de dados densos nos últimos 30 segundos? Pois é, evitem isso ao máximo. É a receita perfeita para sobrecarregar o sistema e perder completamente o ritmo do projeto. O fluxo precisa se manter constante do primeiro ao último segundo. Avançando um pouco mais nessas especificações técnicas, a arquitetura da nossa apresentação exige que a gente cubra obrigatoriamente 3 pilares. Primeiro, uma visão geral do ecossistema. Segundo, trazer 2 casos de uso super concretos. E terceiro, mapear as influências e dinâmicas da comunidade. E o detalhe é, tudo isso, absolutamente tudo, tem que estar ancorado naquelas evidências empíricas e citações que a gente reuniu lá atrás, na fase de pesquisa. Pensem nisso como a base estrutural que vai sustentar a narrativa inteira. Muito bem, seção 2, o sprint de produção. É aqui que a nossa linha de montagem final começa a operar de fato. Para garantir que a nossa produção flua sem falhas, a gente dividiu isso em 3 passos super práticos. Passo 1, a revisão final, onde a gente valida toda a hierarquia da informação. Passo 2, a preparação do ambiente. E, gente, falando sério, configurar o microfone num lugar silencioso é literalmente a única blindagem real que a gente tem para não captar a britadeira da rua ou o cachorro latindo ou qualquer outro ruído caótico ao fundo. E, finalmente, o passo 3, a gravação em si, onde o foco total deve ser a fluidez natural da fala. Agora, uma dica de ouro de engenharia para exportar esse MP4. Durante a gravação, se rolar aquele tropeço clássico na voz, ou se faltar ar no meio de uma frase, a tática mais inteligente não é entrar em pânico. É simplesmente fazer uma pausa estratégica, respirar fundo e retomar a fala. Sinceramente, é incrivelmente mais eficiente fazer uns cortes simples no editor de vídeo do que jogar horas de progresso no lixo e ter que regravar tudo do zero. Lembrem sempre disso. Progresso contínuo supera e muito aquele perfeccionismo que só paralisa a gente. Chegamos então na seção 3, o checkpoint de validação, ou seja, a hora do nosso teste de qualidade, o famoso QA. E aqui, o tempo estimado precisa ser fatiado com uma clareza quase matemática. Por exemplo, um slide de agenda. Ele precisa de agilidade, levando aí entre 30 e 60 segundos no máximo. Já um bloco explicando um caso de uso que é mais complexo vai precisar de uns 90 a 150 segundos para desenrolar o problema a fundo. Respeitar essa matriz de tempo é o que evita aqueles atropelos narrativos no final e mantém o compasso do projeto redondinho. Depois que a gente faz essa nossa validação interna, vem uma parte vital, que é a avaliação por pares. É meio que imaginar um inspetor externo checando o seu código, sabe? Ele vai olhar para o seu projeto e fazer a grande pergunta de ouro. O tempo de apresentação está aceitável e tem citações verificáveis? É exatamente esse nível de fiscalização cruzada que injeta uma credibilidade absoluta no material que vamos entregar. Isso simplesmente previne qualquer vulnerabilidade nos argumentos. E, finalmente, seção 4. Submissão e próximos passos. Chegou a hora do lançamento do sistema. O nosso protocolo final de envio exige um checklist bem limpo e direto. Anotem aí. Primeiro, exportar os documentos visuais, o DEC, em PDF ou PPTX. Segundo, exportar o vídeo com áudio em formato MP4. E o terceiro, que é fundamental,
adicionar aquela nota estratégica de contexto para o instrutor. Pense nesse pequeno documento como um verdadeiro manual de instruções do seu trabalho. Ele serve justamente para justificar as suas decisões e mostrar as adaptações técnicas que foram feitas na montagem. Olha, se existe uma diretriz mestre capaz de sustentar todo esse esforço investigativo que tivemos até aqui, ela é muito clara. Síntese ao invés de resumo. Isso é crucial. Em apresentações de alto nível, simplesmente listar fatos soltos não basta. Um projeto verdadeiramente excepcional ativa sinapses lógicas, conectando a arquitetura tecnológica da Solana com os impactos reais na comunidade, tudo embasado pela nossa pesquisa. A gente precisa conectar os pontos. E, para encerrar a nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação vital para reflexão. De que maneira essas fundações super práticas que montamos agora vão agir sobre a teoria que a gente vai ver a seguir? Sinceramente, eu não tenho dúvidas de que esse conhecimento estrutural vai servir como um alicerce inabalável para dominar todas aquelas teorias complexas do protocolo Solana que ainda estão por vir. A Ford College agradece demais a companhia nesta jornada. E lembrem-se, para aprofundar ainda mais o intelecto e explorar materiais fantásticos sobre o ecossistema Solana e o universo da Web3, deem um pulo no nosso site, ford.college. Até a próxima análise, pessoal!